Quando você está bem espiritualmente, você está conseguindo se vencer. Quando você está mal espiritualmente, a sua vontade começa a prevalecer. E sem perceber, você começa a se distanciar de Deus. E é aquilo. Se distanciou de Deus, começa a se aproximar do mal. E é tudo que o mal quer. Que façamos a nossa vontade para nos arrebentarmos lá na frente. Abra sua Bíblia aí em Lucas 10, 17. 10, 17. Coloca o 17. Eu queria que você entendesse bem isso aqui. Salomão começou mal? O problema foi o começo? Não. Então você tem várias pessoas que começaram bem, mas de repente começaram a se perder, começaram a conquistar, começaram a achar que não precisavam mais depender de Deus, e aí começou a se afundar. Mas vamos aprender dentro desse assunto uma coisa muito forte aqui. Lucas 10, 17, acharam? E voltando os 70 com quê? Com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Olha para mim, por favor. Veja, pense no que aconteceu, nisso que nós acabamos de ler. Jesus dá autoridade para 70 discípulos dele irem pregar o evangelho. E eles vão. E quando chegam nas cidades, demônios manifestam, pessoas são curadas, o poder de Deus se manifesta, bênçãos para tudo que é lado, o diabo sendo envergonhado. E eles voltaram pulando de alegria, felizes, e disseram: Senhor, no teu nome até os demônios nos se submeteram, até os demônios caíram de joelhos. Só precisava ver o que aconteceu. Naquela euforia, naquela alegria toda, Jesus fala uma coisa aqui, ó. E disse-lhes, o que é que Jesus disse? Eu via Satanás como raio cair do céu. Olha para mim, por favor. Você quer que as pessoas vejam você caindo? Você quer que Deus veja você caindo? Você já viu pessoas caírem? Eu também já. Dá tristeza, dói. O diabo, ele começou a ter pensamentos de querer ser mais do que Deus. Se ele fosse humilde, ele chegaria para Deus e pediria ajuda. Senhor, me ajude, eu estou com os pensamentos ruins. Mas o orgulho não deixou, e ele começou a alimentar esse pensamento, essa cobiça de fazer um trono acima de Deus. Ele quis um trono acima de Deus, ele quis ser mais do que Deus. O que ele quis, ele conseguiu? Não. O diabo tem um trono acima de Deus? Não. O diabo perdeu Deus. Ele não tem o que queria, ele não tem paz, ele não tem luz, ele não tem perdão, ele não tem misericórdia, ele tem trevas, ele tem maldade. Por quê? Porque ele perdeu Deus. E Jesus, naquele momento que os discípulos estavam alegres, naquele momento que os discípulos estavam felizes, Jesus lembrou de Satanás. Jesus lembrou que Satanás estava cheio de luz, que Satanás estava muito bem, andava no brilho das pedras, mas não vigiou com um pensamento, e começou a alimentar aquele pensamento, e aquele pensamento, e aquele pensamento, e por causa daquele pensamento, ele se desgraçou, e hoje não tem perdão para ele.
Hoje não tem misericórdia para ele. Ele já foi condenado. Ele hoje, Satanás quer dizer adversário. Hoje ele está do outro lado. Hoje ele é caçador de almas. Sabe o que é que ele quer hoje? Derrubar. Sabe o que é que ele quer hoje? Lutar para ter a nossa alma de volta. Isso é o que ele faz todos os dias. Luta dia e noite em busca de almas. Ele mudou de lado. Se ele pedisse ajuda, se ele fosse humilde, se ele repreendesse aqueles pensamentos, ele não teria se perdido. Eu louvo a Deus porque eu aprendi no começo da minha fé a repreender os pensamentos do diabo. Quando o diabo vem com algum pensamento, eu não dou asas, eu não fico pensando, eu não fico dando corda, eu não fico alimentando, porque eu sei que aquele pensamento veio do diabo para me fazer mal, e eu tenho que me cuidar. Tem muita gente caída, ou não? Ó, tem muita gente caída. Tem muita gente na lona. Tem muita gente que foi usada por Deus, que foi instrumento na mão de Deus, que era um exemplo de cristão, e hoje você não vê mais nada de Deus na pessoa. O mal tirou tudo, perdeu Deus, perdeu tudo. Então Jesus viu aquele momento que os discípulos estavam radiantes, aquele momento que os discípulos estavam, felizes demais, e Jesus disse: eu vi Satanás, hein? Eu vi ele cair. A queda foi muito feia. Eu vi ele desabar. Ele caiu rápido como um raio. Eu vi ele cair. Em outras palavras, coloque a barba de molho, vigie. Aí Jesus continua no 19, dizendo que deu poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões. E ele termina no 20, dizendo que a alegria deles não deveria ser por mandar demônios embora, por ver demônios de joelhos, por ver pessoas sendo curadas, mas por ter o nome no céu, no livro da vida, por ter a alma salva. Essa é a sua alegria. A sua alegria é porque a sua alma está salva. Você já resolveu o problema que ninguém pode resolver por você? O problema da sua alma ninguém pode resolver por você. Ou ela está salva ou ela está perdida. E por mais perdida que ela esteja, por mais suja que ela esteja, por mais errado que você esteja vivendo, não tem caso perdido para Deus. Ele só não pode ajudar o orgulhoso, mas todos os humildes Ele ajuda. Ele ajuda a levantar, Ele restaura, Ele lava, Ele limpa, porque Ele não quer que ninguém vá para o inferno.